Sejam bem-vindos ao Casa em Chamas. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, hein? Como apresentar Jesus para a sua família. Eu sou o Hugo da Nathalie. E eu sou a Nathalie do Hugo. Então, nós resolvemos trazer esse assunto aqui por ser o primórdio, acho que é a primeira coisa que tem que ser falada, né? No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre como atrair a presença de Jesus para dentro do nosso lar. E hoje a gente vai ensinar você, pai, mãe, você que está namorando, já pensando em fazer a sua família, enfim, mesmo que você ainda não tenha a sua família, mas um dia você vai ter. Então, é necessário você já saber como apresentar, como trazer Jesus para sua família e falar dele para sua família. Seja para o seu esposo, seja para os seus filhos, seja para sua esposa, né? E vice-versa. Então, eu anotei aqui, vamos dizer assim, 3 passos para a gente poder começar a apresentar Jesus para a nossa família. Independente se é um lar, gente, de pessoas que cresceram no Evangelho ou não. Porque tem muita diferença, né? De você conhecer Jesus, de ouvir falar, porque você escutou alguém falando, porque alguém te contou uma história, porque uma vez você ouviu o nome, e você conhecer Jesus, você ouvir a voz dele e saber que é ele que está falando. Isso requer intimidade, isso precisa de relacionamento e tempo. Então, essa é a diferença. Independente se você nasceu no lar cristão ou não, você precisa conhecer Jesus. Não existe os netos de Deus, né? É importante. Tem gente que acha que nascer no lar cristão já basta, né? Nascer no lar cristão já é automaticamente neto de Deus. É filho de quem é filho de Deus, então é neto de Deus. Mas a experiência tem que ser pessoal, salvação individual. É isso aí. Bom, então, o primeiro passo para você apresentar Jesus para sua família é começar por você. Não tem jeito de pular esse passo, gente. Você precisa ser o ponto de partida para isso. Você tem que ter seu momento de devocional, de leitura da palavra e oração. E também a adoração. São 3 pilares, né, para uma vida de devocional. Leitura da palavra, oração e adoração. Porém, esses 2 primeiros aqui, é interessante você fazer sozinho, né? Você ter seu momento. Eu, às vezes, acordo ou mais cedo que as meninas, ou espero elas dormir para ter esse momento. Porém, o terceiro, que é a adoração, você pode e deve fazer com a sua família. E não só um momento reservado para isso, mas ao longo do seu dia. E uma coisa que a gente sempre fala, né, aqui em casa, e quando a gente às vezes quer passar alguma dica para algum pai, para alguma mãe, de algo que a gente ensinou para as nossas filhas e elas fazem, e a gente vê que dá certo, é essa frase aqui, ó. A palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Ou seja, seus filhos vê você tirando um tempo de leitura, tirando um tempo de oração, tirando momentos para adorar, eles vão também fazer isso, pelo exemplo que você está dando. E muitas vezes aqui em casa, às vezes, eu tenho momentos assim de chamar as meninas, né? Porque no meu caso sou mãe de meninas. Então eu chamo minhas meninas, coloco o hino passando lá na televisão e chamo elas pra gente dançar para Jesus, para cantar. Aí, isso aí você pode fazer com seus filhos. Se você, é só você e seu cônjuge, né? Seja esposa ou esposa, você pode estar tirando esse momento também, de vocês colocarem hinos passando ali, vocês estarem adorando a Deus juntos também. Porque o louvor, ele atrai a presença de Deus, né? A adoração, ela traz um quebrantamento, ela traz a presença de Deus. E isso é de extrema importância. E a leitura da palavra e a oração é algo que você precisa ter para você estar aprofundando mais e conhecendo mais, né? Porque como você vai falar de Jesus se você não conhece ele? Como você vai falar da Bíblia se você não lê a Bíblia? Então você precisa ter esse tempo, né? E a oração nada mais é do que isso aqui que a gente está fazendo. Ó. No momento eu estou fazendo uma oração com vocês, que é um diálogo, uma conversa. A conversa, né? Um fala, o outro fala. Não só a gente fala, não só a gente pede, mas a gente também escuta a voz do nosso mestre. Isso é verdade. E esse relacionamento diário, contínuo em casa, é como se fosse uma alimentação saudável, né? Na vida de qualquer cristão, na jornada de qualquer cristão. Infelizmente, muitos, durante muito tempo, gerações e gerações, têm achado, né, ou de certa maneira achou, que servir a Cristo era somente dentro das igrejas, né? Que deixar para se alimentar, né, espiritualmente dentro das igrejas. Só que não é.
A alimentação que a gente tem da palavra de Deus, os ensinamentos que a gente recebe na igreja, é como se fosse aquele banquete, aquela sobremesa, né, que foi preparado com muito carinho pelo pastor, pelo pregador, pelo Ministério de Louvor, que ensaiou, se programou, orou, se consagrou. Aí você vai participar, comungar, né, naquele lugar e fazer parte ali daquele lugar, como se fosse uma grande sobremesa, um grande banquete. Só que se você não tiver alimentação diária, que é o arrozinho com feijão, a batata frita e o bife, A né, salada. a salada, né, o bife zoiudo ou os ovos fritos, né, o zoiudo lá. Aí, se você não tiver alimentação diária, não dá para sobreviver somente de sobremesa, né? Não existe pessoa saudável somente com sobremesa, né? Então, nós devemos ter uma alimentação balanceada na vida física, da mesma maneira na vida espiritual. Verdade. Não dá pra viver de banquete, né? Tá chegando o final de ano, vai ter banquete de Natal, de Maravilha. Ano Novo. Imagina se a gente passasse o ano inteiro sem se alimentar e esperando só o banquete do Natal. A gente não ia sobreviver. Não dá. A verdade é essa. As pessoas não iam sobreviver. Então, da mesma maneira que o nosso corpo físico precisa de alimento, precisa de água, nosso corpo espiritual precisa do alimento, que é a palavra, precisa da água, que é Jesus, né? E isso, gente, é só buscar. Buscou, você encontrou. Bateu, a porta se abriu. É fácil, é simples. O manual está aí nas suas mãos. Ele se chama Bíblia Sagrada. O ponto 2 é o seguinte: tire um tempo para ensinar histórias bíblicas. E vamos dar um exemplo. De repente você não tem filhos ainda, mas o seu cônjuge ele só conhece Jesus ou Deus, já ouviu falar, muito longe, muito distante, não conhece muitas coisas. É bom você tirar um tempo para isso. Por quê? Nas histórias da Bíblia vai ter muita história de superação, de fé, de milagres, de coisas que por mais que você pense assim, mas tem muitos anos, aconteceu muito antigamente, isso traz fé para sua vida. Isso traz exemplos que a pessoa, às vezes, ao te ouvir ali, ela vai entender a situação dela como daquela pessoa que você está contando, né? Isso eu falando de questão de adulto. Então, vale super a pena a gente continuar contando essas histórias. E também, agora trazendo para os filhos, a gente pode usar filmes, a gente pode usar livros, a gente pode usar a Bíblia ilustrada que tem. E assim, tem muito filme, né? Hoje em dia tem muito desenho, animação. O que eu acho legal? Eu faço aqui com as meninas às vezes, para memorização, né? Porque o nosso cérebro ele tende a guardar as coisas, principalmente quando tem imagem junto. Então, tipo, eu venho com uma história, conto para elas ali, tem que ser breve em palavras, porque a criança tem dificuldade, né, de ficar prestando atenção numa história. E após fazer isso, eu já coloco um desenho com aquela história que eu contei. Para quê? Para a imagem se associar à história e a criança memorizar melhor. E depois disso, eu ainda faço ela ir lá, desenhar, tipo, retratar aquilo que ela mais gostou da história, porque isso vai trazer a memorização para ela. Então, o passo 2 é esse, tirar um tempo para ensinar a Bíblia para os seus filhos, né? Ou seja, lá no passo 1 você estudou, no passo 2 você já começa a aplicar aquilo que você fez no passo 1, né? Você estudou a Bíblia, aprendeu, no passo 2 você já começa ali a contar as histórias, a chamar, a buscar, seja para o seu esposo, seja para os seus filhos. Já começa a colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? Sim. E nada melhor do que usar o exemplo, né? A gente colocou uma regra aqui em casa, né? A nossa filha mais velha está com 8 anos, já está alfabetizada, e a gente colocou um incentivo para ela, né? Para ela, antes de fazer alguma atividade que ela considera legal, de lazer, por exemplo, mexer no celular, por exemplo, né? A gente colocou, lê lá, no mínimo um capítulo da Bíblia, para você ter conhecimento, começar a entender, conhecer, e com muita alegria ela foi, né? Foi lendo, hoje já leu o Novo Testamento inteiro, né? Isso em um prazo muito curto. Depois começou a querer ler mais de um capítulo, né? E tem dias que ela chega a ler até 4 capítulos por vontade própria, né? Nada de obrigação de ficar no pé ali. E já está começando a ler também livros, né? Evangélicos, livros. Por exemplo, eu comprei um livro sobre as mulheres que fizeram
uma grande história na Bíblia, né? Várias mulheres que tiveram grande representatividade na Bíblia, né? E ela já tem interesse de ler, de buscar, de conhecer mais a Jesus. Inclusive a gente está gravando e ela está lendo a Bíblia ali, ó, pegou a Bíblia e está lendo, né? Então isso tudo é muito importante, é muito bom. E às vezes a gente até lê junto com ela, né? Na maioria das vezes ela chama a gente para ler também junto. E a gente lê um versículo, ela lê o outro e assim vai. E assim a gente vai caminhando junto, né? Educando e ensinando nossos filhos no caminho que devem andar. Não somente apontar o caminho, mas tem que estar no caminho, né? É muito importante isso. E essa regra, né, só para pontuar, começou assim que ela aprendeu a ler. Quando ela chegou em casa, que eu vi que ela já dava conta de ler uma frase e tal. Aí eu chamei ela e falei, ó, filha, então agora você vai começar a ler o livro mais importante da sua vida, um manual para você viver. Aqui você vai aprender como tratar as pessoas, vai aprender como tratar seus pais, vai aprender quem é Jesus, quem é você. Então ela começou a ler, foi lendo, e já tá nessa evolução toda aí que o Hugo contou. Então, nossas próximas filhas também vai ser a mesma regra. Com Lívia ainda, certeza. né, só tem 4 anos, não sabe ler, mas ela já tem a Bíblia dela, que inclusive ela falou que foi Jesus que mandou a gente comprar para ela uma Bíblia, Justamente. e ela pega a Bíblia dela, que não é ilustrada, ela pediu para não ser, porque ela já tinha ilustrado, ela queria uma de letrinhas. Aí ela pegou e pediu essa Bíblia, nós compramos para ela, e ela pega essa Bíblia, fica folheando ela me pede, mãe, lê aqui para mim. Aí eu vou ler para ela marca que a gente leu aquilo ali. Então, assim, é importante, né? A gente está criando isso nelas, por quê? Porque elas veem a gente fazendo isso. Não adiantaria de nada a gente falar com elas para fazer se a gente não fizesse, né? E o legal, a Hannah Sofia, nossa mais velha, já teve, né, várias experiências, né, espirituais, de se emocionar, não somente emocionais, né, mas espirituais mesmo, né, de sentir a presença de Jesus enquanto lia a palavra, em momentos de culto, né, de vigília, de oração na igreja. Ela ficou praticamente quase 2 horas num estado totalmente tocado pelo Espírito Santo, em prantos e choro. Ela não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar na presença de Deus. Então é muito importante isso, esse relacionamento e incentivar isso para os filhos, né, desde cedo. A nossa do meio teve sonhos, né? E um dos sonhos ela conseguiu ver como que era Jesus, né? E ela detalhou. E ela detalhou quando eu perguntei para ela, falei assim, Olivia, como é que era a mão de Jesus? A gente perguntou como ele era, Como na ele verdade. era, né? Ela que falou. Aí ela foi falando, falou da roupa que estava Da vestido, cor do estava cabelo. com um cinto vermelho, se não me engano, né? Roupas brancas, cabelo marrom, a barba marronzinha, assim. E aí ela falou que aquilo ali, quando ela me falou, eu emocionei na hora. Ela falou assim, Jesus, ele tem as mãos com um buraco, mas não sai sangue. Ele não sai sangue, ele é porque ele está vivo, né? E uma das coisas que ela conta que Jesus falou, que Jesus ia mandar dinheiro para nós comprarmos uma Bíblia para ela, né? A E falou Bíblia para a rosa gente de comprar a coroa. Bíblia para ela. E vocês acreditam que tinha uma Bíblia rosa de coroa? Eu nunca tive isso na minha Justamente. vida. A gente foi A na loja e Bíblia tinha. da princesinha. E o legal é que foi, né, uma grande estudiosa, né, do meio teológico e também cristã, né, do meio teológico também. E ela é princesa realmente da realeza, esqueci de qual país, é um país da Europa, e ela mora nos Estados Unidos, né, com a família. E ela tem essa edição, a Bíblia da Princesinha, né? Já ia falar a Princesa da Biblinha, é ao contrário, é a Bíblia da Princesinha. E é linda, depois eu vou colocar alguma foto, alguma imagem aqui para estar ilustrando aqui para vocês. E eu indico, né, para vocês comprarem o melhor livro para vocês darem de presente O para os seus melhor filhos, presente, né? né? O melhor presente para vocês darem para os seus filhos é a palavra de Deus, é a Bíblia. Bom, e voltando aqui à questão dos 3 pontos. O primeiro, só pra gente lembrar.
Começar por você, tendo seu momento com Jesus. Segundo, tirando um tempo para ensinar as histórias bíblicas. E o terceiro, mostre Jesus para eles, né? Sua família. Mostre o que Jesus fez, por que ele veio, por que nós existimos. Gente, o maior problema, assim, um resumo, né, do século, assim, um problema é a falta de identidade das pessoas. Questão de ansiedade, depressão, as pessoas não sabem quem elas são, para que elas nasceram, qual é o propósito de vida delas, né? Muitos nem acreditam numa vida após a morte aqui na Terra. Então as pessoas precisam entender o porquê que ela nasceu. Que ninguém é obra do acaso, nós somos obras do Criador. Não existe isso. Ah, foi porque esqueceu um remédio, ah, por causa disso, daquilo. Isso são explicações humanas, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito para todo mundo, porque nós somos seres humanos, nós temos vidas e vidas que importam, com semelhança do Criador. Eu vou deixar a pessoa nascer sem propósito, para não ter nenhuma missão. Então, cada um de nós tem a sua missão, tem o seu propósito de vida, e as pessoas precisam saber disso. E quem que vai ensinar? Você. E você aí, casal, né? Vamos supor que tá o casal assistindo o vídeo. Então, você mãe, você pai, você que vai ensinar pro seu filho. Para que ele nasceu. Ou aquele que cuida, né? A Sim, cuidadora, tia, avó, tia, avó, quem estiver aí cuidando, quem né? estiver cuidando das próximas gerações, né? Vai saber exatamente o que fazer. Isso. E a gente não precisa esperar eles terem, vou esperar meu filho ter 10 anos, que aí tá entendendo. Não, pelo contrário, começa desde novinho. Desde o bebezinho você já começa a ensinar, já começa a orar, já começa a falar. Porque isso é uma semente que você lança, aí você vai regando, na hora certa ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai crescer, vai ser uma árvore que vai dar frutos. Porém, se você esperar demais, o que vai acontecer com esse terreno? Ele vai estar cheio de árvores, ele vai estar cheio de plantação, de trigo, de joio, tudo misturado. E para você ir lá e tirar tudo isso, deixar tudo limpinho, para você começar uma nova plantação, pode dizer que é praticamente impossível. Só para Deus que não é impossível, né? Que Deus pode fazer todas as coisas. Mas é muito mais fácil você começar desde pequeno, criando seu filho no caminho do Senhor. Se de repente você fala assim, mas eu não fui criado, eu não sei como fazer. Comece hoje, comece agora. Assim que o vídeo acabar, já vai lá, comece esse momento com Deus. Não espere para amanhã. Nós estamos no final de ano, não espere virar promessa para o ano que vem. Em 1º de janeiro eu começo. Em fevereiro eu começo. Eu vou tentar. Comece hoje. A gente tem o hoje. O terreno da manhã é certo demais. Então, você tem o hoje, trabalhe no hoje. Acabou o vídeo aqui, já vai, pega a Bíblia e vai ler. Comece, se você nunca leu a Bíblia, uma dica que a gente dá, né, para quem quer ler pela primeira vez é começar no Novo Testamento, porque lá vai ser a história sobre Jesus, vai ser mais fácil de você entender. Depois você lê o Novo Testamento, você volta lá no Antigo e começa a ler as histórias também. Tem muito exemplo lá, muita coisa que você vai poder aplicar na sua família. E aqui, ó, minha filha mais velha foi lá buscar aqui, ó, a Bíblia da irmãzinha dela, da Lívia. Que é a mãozinha dela aqui. Já pegar aqui, ó. Essa é a Bíblia da Lívia. Essa é a Bíblia da Lívia. Deixa eu pegar a sua aqui, Hannah. Vou dar aqui. A da Hannah, gente, é trilingüe. Tem o inglês, o espanhol e o português. É bom que já vai treinando aprender, né, a evangelizar as nações. Evangelizar as nações, em nome de Jesus. E só para fechar, então, esse assunto sobre como apresentar Jesus para sua família, né? Saiba que a sua casa, o seu lar, ele precisa de Jesus, né? Todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos dele. Nós precisamos da presença do Senhor no nosso dia a dia. Então, você pode pegar coisas do dia a dia, da sua rotina que acontece ali, para usar como ensinamento para os seus filhos, ensinar eles a ser bons seres humanos, ser gentis, amar o próximo. Isso tudo faz parte também do nosso modo de vida cristão, né? E eu quero deixar aqui agora umas indicações para vocês começarem aí, talvez você falar assim, cara, eu não sei como ter um momento com Deus, eu não sei o que fazer, não sei quem não ouvir, não sei por onde começar. Então eu vou te indicar alguns hinos, né? Não vou deixar escritos os nomes aí, para vocês pesquisarem, são hinos que falam e atraem a presença de Deus. Então, assim, coloca o fone, vai lá, começa a escutar o hino, depois pega, lê a Bíblia, ora, fala com o Senhor, e eu creio que sua vida vai ser transformada, sim, a sua família vai
sem conhecer Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar algumas dicas, né, também de pregações e canções, como a Nathalie falou. E nós vamos deixar aqui no descritivo, né, do vídeo alguns links para compartilhar com vocês aí. Isso, de alguns hinos que nós escutamos aqui no nosso devocional. Isso, que nos ajudam muito no caminhar, no dia a dia. E tem dia que eu coloco no carro, passando, vai chorando, e cantando, e adorando, ou arrumando a cozinha. Né? Fazendo comida e ouvindo hino, e lava uma vasilha, estende uma roupa e ouve uma pregação. Tem que ser assim. A gente hoje em dia, todo mundo, né, tá? Eu não tenho tempo, não consigo, tô cansada. Nós precisamos ter nossas prioridades, priorizar aquilo que é do céu, né? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos buscar, atrair para Deus para o nosso lar, profetizar bem sobre nossa casa, nossa família, sobre os nossos filhos, atrair Jesus com esses hinos que verdadeiramente adoram o Senhor, que falam sobre Ele, e que adoram Ele na beleza da santidade que Ele é. E vai ser, até dando um spoiler aqui, cenas dos próximos vídeos, né? Vou estar até contando aqui uma experiência que eu tive de um arrebatamento de sentidos, né? Durante um momento desse com Deus no secreto, né? Ouvindo um desses hinos, né? Que a gente vai indicar aqui, que transformou minha vida, e um dos motivos, né, que esse canal tem esse nome, né, Casa em Chamas, é justamente um direcionar de Deus, um novo mover de Deus, para que nós venhamos ter a nossa casa cheia do Espírito Santo, com a chama do fogo, do batismo com fogo, que é descrito lá por João Batista, né? Que virá um que não só batizará com água, mas também com fogo, né? Então, e agora sobre o templo, né? Que a chama não se apagará sobre o altar, né? Então, devemos o tempo todo buscar o batismo do Espírito Santo, trazer Jesus para a nossa casa, trazer a poderosa presença do Espírito Santo sobre o nosso lar e sobre nossa família. Em nome de Jesus. Esse é o nosso alvo, esse é o alvo de Jesus, abençoar a nossa vida em todo o propósito, em tudo. Esse é o desejo do Espírito Santo, esse é o desejo do nosso Senhor Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. Amém? Amém. E que Jesus possa entrar e ficar, fazer morada no seu lar, no seu coração, na vida da sua família. Em nome de Jesus, hoje, faça a diferença. Busque hoje Jesus, e você vai encontrá-lo, vai trazer ele para dentro da sua casa, sua família vai se render aos pés do Senhor, e vocês vão ver como que vai ser tudo diferente, tudo novo vai se fazer na vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus esteja sobre sua casa e que a sua casa venha estar cheia do Espírito Santo. E que você e sua casa venham a ser cheio da glória do Senhor. E a sua casa e a sua família venha estar em chamas com a presença do Espírito Santo. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.